Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Os irmãos podem sentar. Amados, nós estamos em dezembro, né? Hoje é dia 15, né? 15 de dezembro. Daqui uma semana não, daqui 10 dias, dia 25, né? Conhecido como Natal. O Natal, socialmente falando, né? Na nossa cultura aqui do Ocidente, ele tem uma ideia muito do consumismo, né? É muito a troca do presente, aquela coisa toda. Para alguns segmentos, até religiosos, né, os próprios judeus, os testemunhos de Jeová e algumas denominações consideram o Natal em si como uma data pagã e idólatra. Eu não vou entrar no mérito, não vou me aprofundar sobre a origem do Natal. Porém, muitas coisas na nossa vida têm origem pagã e idólatra. Uma delas é o próprio aniversário. Por isso, que às vezes a gente critica sem saber, né? E muito cuidado com isso, amém, irmãos? Sempre que for entrar em qualquer debate teológico, denominacional, eclesiástico, no mínimo, procure entender o que o outro lado está dizendo. É só chegar e falar assim: os testemunhos de Jeová não comemoram o aniversário. Olha que absurdo. Olha como são uma seita. É um estilo de vida que eles não são errados por causa disso. Tem um monte de outras coisas que eles são completamente errados, amém? Eles não são uma seita porque eles não comemoram o aniversário. Esse não é o maior dos problemas deles. Mas eles entenderam, através de estudos que eles fizeram, eles têm as bases deles lá, que comemorar aniversário tem uma origem pagã e não seria da vontade de Deus. Se é ou não, não é o nosso assunto aqui agora. Só que o Natal, ele tem essas brigas todas, né? Por exemplo, Jesus, eu afirmo a vocês que ele não nasceu em dezembro. Isso é um fato. Agora, isso quer dizer que tem algum problema lembrarmos do nosso Salvador nesse período do ano? Claro que não. Um problema não tem. A gente só precisa separar bem as coisas. Porque o inimigo das nossas almas, ele tem um objetivo. O objetivo é apagar a imagem de Cristo o máximo possível. Eu me lembro num período que eu achava completamente errado fazer menção do Natal. Meu pai, o Mário é meu pai, todos sabem, né? Mas ele é o meu pai de criação, amém? Meu pai do coração. Meu pai de sangue, que já faleceu, ele, no final da vida dele, ele estava se convertendo, digamos assim, né? Se converteu? A senhora disse que ele se converteu, então ele se converteu. Ele se converteu no final da vida dele. Só que teve um período muito forte que eu tentei evangelizar o cabra. Só que duro de coração, né? Não se converteu pelo que eu falei. Foi através de outras experiências. Inclusive, né? O profeta de casa não tem muita honra, né? Só aqui, né? Com eles que não tem esse problema. Mas pregando para ele, ensinando, fui falar sobre o Natal. Falei, eu vou quebrar a hegemonia do Natal aqui na casa do meu pai. Cheguei para ele e falei, pai, vamos conversar sobre o Natal. Ele não tinha muita paciência para sentar, para ouvir assuntos muito longos. Tinha muito problema na vida. Muito estresse, muita responsabilidade, né? Tinha uma esposa que, misericórdia, né? Não é minha mãe não, amém? Já me olharam aqui meio arregalado, falando da esposa que ele teve na pré-morte dele. Então, amados, fui conversar com ele sobre o Natal. Ele chegou muito sucinto como ele era, muito objetivo, diferente de mim que sou prolixo, né? Ele muito objetivo falou assim: Vitor, vem cá. Jesus nasceu dia 25? Falei, não. Comemorar o Natal é certo? Falei, não. Ele, tá bom. Eu só tenho uma bronca com o Natal. Falei, qual?
o Papai Noel. Eu falei, qual o problema do seu Papai Noel? Ele, eu ralo o ano todo, eu não tenho 1 centavo no bolso, vou dar presente para vocês, e aquele velho barrigudo, gordo, vai ganhar um crédito? Aonde já se viu isso? Eu falei, perfeito raciocínio, já está tranquilo, então não tenho que me preocupar com isso. Por que eu contei essa história? Porque qual é a imagem do Natal hoje? É o velhinho, é o gorro vermelho, é o Papai Noel, o ato de presentear. O Ocidente pegou aquilo que era para ser a data, e na Reforma Protestante a data foi fundamental no período histórico, não no ato de Lutero nas 95 teses, mas naquele período foi fundamental para que se lembrasse de Cristo. O inimigo das nossas almas falou assim, a gente não vai tirar a data, a gente não vai tirar o momento natal, a gente vai mudar a imagem e a figura do Natal. A gente vai usar a vaidade humana, a gente vai usar o consumismo humano e vai implementar essa ideia de consumir, consumir e consumir, tirando a imagem da manjedoura de verdade e colocando a imagem do trenó, tirando a imagem do Filho de Deus e colocando a imagem do velho, barbudo, gordo, Papai Noel. Natal não é Papai Noel, Natal não é dar presentes, Natal não é a árvore de Natal, Natal não são os pisca-piscas, Natal é Deus se fazendo carne, amém? É o verbo divino aqui na terra. O texto que a gente leu de João 1 vai falar sobre o Logos. O Logos é o verbo, é a palavra de Deus. É essa palavra que sempre se manifestou. Por exemplo, João 1, verso 1 vai falar, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo também era Deus. Desde o início, o verbo, o Logos, estava presente. A gente tem a mania de achar que Cristo só se manifesta a partir de Mateus. Não, ele está desde o início. Quando lá em Gênesis, a palavra vai dizer que criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus habitava sobre a face do abismo, e disse Deus, haja. Esse haja da parte de Deus é a manifestação do Logos, é a manifestação da palavra. Quando se fala de Logos, verbo, palavra de Deus, é a palavra que está agindo, ou seja, é a palavra que tem poder por si mesma. Eu não tenho poder para decretar nada, eu não tenho poder para agir de forma nenhuma, eu não tenho poder para nesse momento falar sol, cesse, comece a chover, eu não tenho esse poder por mim, mas Jesus ele tem. Mas Vitor, na Bíblia, Elias, quando ele chega diante de Acabe, ele fala assim, sob a minha palavra não choverá e nem orvalho cairá no céu. A última palavra ali não foi da parte de Elias, a autoridade não estava em cima de Elias, a autoridade foi concedida por Deus a Elias. Elias, ele não era Deus, tanto que no Carmelo, isso que eu falei é 1 Reis 17, no capítulo 18, ele vai orar a Deus e falar assim, Senhor, eu fiz tudo conforme a tua palavra. Ou seja, o ato de Elias falar que não choveria, segundo a palavra dele, Elias, cuidado com a mão ali fora, está olhando? Amém. Aquele ato ali, estava segundo a palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus mandou Elias profetizar segundo a sua palavra. Se Elias decide arbitrariamente, vou falar que não vai chover segundo a minha palavra, irmãos, ia chover. Por quê? A palavra que tem poder não é a palavra do profeta, mas é a palavra de Deus. Se o profeta não estiver no eixo, a palavra não vai se cumprir. Não tem ninguém acima dessa autoridade. Ele, o Cristo, o Verbo, o Logos, esteve desde o princípio com Deus. Desde antes do princípio, porque ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Ele estava lá. Então esse Cristo,
esse Jesus, esse verbo, ele não apareceu no cenário do nada. Ele não caiu de paraquedas, estava tudo orquestrado. Ou você acha, amados irmãos, que quando Adão peca, Deus olha, saiu do controle? Você acha que Deus é igual a você, Mateus? Que está trabalhando, Mercado Livre saiu do ar. Você acha que é igual a mim? Que estou gerenciando a conta do cliente, o Google saiu do ar. Você acha que é igual a nós aqui, irmão Everaldo? Morando nesse paraíso chamado Pavuna, esse lugar maravilhoso, que se faz muito sol, todo mundo liga o ar, o que acontece? Acaba a energia. Mas se vem um soprozinho também, igual ontem, acaba a luz também. Aí a gente não consegue trabalhar, a gente é pego de surpresa. Você acha que Deus é igual a gente? Não, Ele viu tudo do princípio. Ele orquestrou tudo. Ele viu que Adão pecaria. E pecando, Ele mesmo entendeu que precisaria vir. Tanto que inúmeras vezes a gente vai ver em Gênesis, e Deus desceu. E Deus descerá. Tudo isso era apontando lá para frente. Lá em João. Porque lá em Gênesis a gente pode olhar, irmãos, e a gente vai ver como começa a história. Isso em Gênesis 1. Mas em João 1 a gente vê a origem da história. A nossa origem não está lá no nosso passado, a nossa origem está em Cristo. É por isso que a nossa vida ela começa nele. É por isso que Ele é o autor e consumador da minha e da tua fé. Ele esteve lá no princípio. Ele vem governando desde o início. Por isso Ele é rei. Por isso Ele é Senhor. Porque tudo foi feito por intermédio dEle. Tudo foi criado através de Cristo. Por isso, nós, diretamente, objetivamente, renunciamos, ignoramos e falamos abertamente. Todas as outras religiões adoram demônios, como vai falar lá em 1 Coríntios. Todas as outras religiões adoram outros deuses, só existe um Deus verdadeiro. Por quê? Porque esse Deus, Ele criou tudo o que a gente vê. E só pode ser Senhor aquele que é Criador. Tem aquela história, cansei de ouvir. Ninguém pode chamar a atenção dos meus filhos. Quem falava isso era ela. Ninguém pode chamar. Por quê? Ninguém deu a luz. Quem deu a luz? Fui eu. É eu que chamo a atenção dos meus filhos. Quem falava isso era minha mãe. Aquela mulher de 1,5 m. Ela falava, até hoje, né? Até hoje é assim, né? Ninguém mais pode. Agora ela pode, né? Mas dos outros dois não, né? Dos outros dois não. Mas por quê? A colocação dela estava correta. Está correta. A autoridade sobre os filhos está com ela. Deus entregou a ela e ao pai. Quem chama a atenção na parentela dela é a Nora Cir e o Mário. Pronto, acabou. E na casa dos irmãos a mesma coisa. Quem governa são vocês. Não tem como Buda, não tem como Deus dos Mormons, dos Testemunhas de Jeová, os deuses dos espíritas, não tem como nenhum deles ter autoridade, porque eles não criaram nada. Quem criou foi Jesus. A autoridade sobre essa terra, sobre a igreja, sobre o universo está nas mãos de Cristo, porque Ele criou todas as coisas. João, ele não está escrevendo aqui uma coisa bonitinha, uma coisa poética. Ele está comunicando uma verdade. Cristo é soberano, porque Ele criou tudo. Tudo foi feito por intermédio dEle. E por tudo ser feito por intermédio dEle, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E essa luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam, não entenderam a magnitude da criação de Deus. Portanto, amados e queridos irmãos, esse é o verbo. Mas sabe o que é mais incrível, maravilhoso, estupendo, glorioso, como diz a irmã Rosângela? É que esse verbo, ele se fez carne. Só que ele não chegou
pomposo, sabe? Ele não chegou inacessível. Ele habitava na luz inacessível. Só que ele não foi lá para o alto de Jerusalém. Ele até foi, só que ele foi para o alto de Jerusalém na cruz. Mas ele não foi lá no palácio alto de Jerusalém com os seus comandados. Esse verbo, humildemente andando aqui na terra, algumas crianças se aproximaram dele, aí os discípulos, não se aproxima não atrapalha não. O que ele falou? Deixa vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Enquanto os fariseus pomposos, lindos e bonitos, que deviam suar a beça, né? Um calor que só, cheio de roupa, e bota roupa, e amarra aqui, amarra ali, bota um filactério, é um negócio lindo, maravilhoso. Enquanto eles passavam pela prostituta de longe, passavam pelo leproso de longe, eles demonizavam o cobrador de impostos. Quando o cobrador de impostos, chamado Zaqueu, veio diante de Jesus, ele fala: hoje me convém pousar na tua casa. Quando a prostituta se dobra diante dele, lava os seus pés, ele demonstra perdão para ela. Quando a outra que foi pega em pleno ato de adultério, Jesus vira para ela e fala: perdoados estão os seus pecados. Os fariseus queriam matar, Jesus quis perdoá-la. Quando os leprosos, eles eram cuspidos, Jesus vai até eles e os cura. Sabe por quê? Porque esse verbo poderoso, o Criador de tudo, ele não só se fez carne, mas ele habitou entre nós. Você entende a glória que é Deus se fazendo carne? Você já ouviu aquele argumento: olha, eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus. Por que você não acredita em Deus? Porque eu nunca vi. Amados, ele veio, só que o mundo crucificou ele. Ele esteve bem aqui e o mundo açoitou ele, cuspiu nele, mentiu, blasfemou sobre ele. Mas era necessário que Deus aparecesse para aqueles que não viessem crer, para que no tribunal, naquele grande dia, eles ouvissem e vissem que aquele que foi traspassado era soberano. O mundo clama pela presença de um Salvador, já reparou nisso? Todo ano você olha para uma figura política, é ele que vai dar um jeito, é ele que vai agir. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aí a gente fala que o seu aqui eram os judeus. Vamos ler o capítulo 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz, que alumia todo homem, estava chegando ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora presta atenção, no versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos judeus, é isso? Não, e a vida era a luz dos homens. Agora olha o verso 9, pois a verdadeira luz que alumia todo homem, chegando ao mundo, estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Não estão falando dos judeus. O apóstolo João não escreve o quarto evangelho para os judeus, quem faz isso é Mateus. João escreveu para a igreja. O mundo não é do diabo. Adão entregou o domínio do mundo
na mão do diabo, o domínio que ele mesmo recebeu, mas o mundo não é do diabo. Vamos para a Bíblia, Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Quando João está falando que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, é a própria humanidade. O mundo é dele, a humanidade é dele, mas a humanidade rejeitou. A luz que ilumina todas as trevas, mas as trevas não a compreenderam. O que está em trevas, dentro do contexto de João, é o mundo. Existem outras passagens que vai falar dos judeus de Israel como povo dele, mas não é o caso de João 1. Ele não veio para habitar entre os judeus apenas, irmãos. Ele veio para habitar no meio da humanidade. Tanto que aparece cenários em que ele prega e se comunica, e faz até milagre para gentio. Tanto que o apóstolo Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios. Tanto que Pedro, não, o negócio é para os judeus. Ora, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Então o evangelho é para alcançar todo mundo, é para Jesus habitar entre a humanidade. E o verbo se fez carne, verso 14, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A glória de Cristo foi o milagre da encarnação. A glória de Cristo foi fluir ministerialmente pelo poder do Espírito Santo. A glória de Cristo foram suas reações e provocações. A glória de Cristo foi ser Cordeiro imaculado. Essa foi a glória que a gente viu. Alguns vão dizer que a melhor tradução do verso 14 não é "e o verbo se fez carne e habitou entre nós", mas a melhor tradução seria "e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós", porque o tabernáculo era onde a glória de Deus vinha por um momento, e o povo recebia aquela glória por meio do sumo sacerdote. Com a igreja é diferente. Na nova aliança, na aliança cristã, é diferente. Não é sobre um momento que vem a glória de Deus e fica ali uma vez por ano. Não. Cristo é a glória permanente de Deus manifestada no meio da igreja. Não precisamos entrar no tabernáculo uma vez no ano, mas temos acesso a essa glória. Por isso que quando Jesus ele morre, acontece um fenômeno no templo. Qual é? O véu é rasgado. Só que não é de baixo para cima, é de cima para baixo, simbolizando o próprio Deus, dando livre acesso à glória de Cristo, a tudo isso que lemos, a tudo isso que falamos e a tudo isso que temos acesso para viver. E a glória dele, ele veio cheio de graça e de verdade. A graça como um favor imerecido que o ser humano precisa. Não que ele merece, não que a gente merece, mas que precisamos. O perdão inalcançável, a misericórdia inacessível e a redenção impossível. A graça fez o ser humano pecador alcançar perdão, ter acesso à misericórdia e ser rendido a ele. E o que é essa verdade manifesta? É uma reação à graça, é o poder para continuar na graça que nos foi revelada. Nas palavras de Hernandes Dias Lopes, o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, esvaziou-se da sua glória, desceu até nós e vestiu pele humana. A carne de Jesus Cristo tornou-se a nova localização da presença de Deus na terra. Jesus substituiu o antigo tabernáculo, fez-se um de nós, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Eis o grande mistério da encarnação. Amém, amados? A glória de Cristo é a sua encarnação. Nós só somos o que somos, ou seja, somos filhos de Deus, porque Ele veio aqui na terra para nos salvar. Porque Ele fez-se figura humana para nos dar acesso a tão grande salvação. Se não fosse a vinda dele, estaríamos perdidos.
mas foi necessário o justo morrer pelos injustos. Sabe o que é isso, amados? Isso é Natal. Natal não é presente, nem aquele velho gordo, bigodudo, barbudo. Ainda usa vermelho, comunista sem vergonha. Não é ele. Natal não é o Papai Noel. Não é, qual o nome? É Alce, né? Sei lá. Rena, né? As renas. Não é nada disso. Natal é o Filho de Deus. Natal é o Cristo. A mensagem verdadeira do Natal é que Deus se fez carne e habitou entre nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.